Urgente, meu povo, o príncipe das trevas acaba de passar mal mais uma vez e foi atendido de urgência no hospital no interior do Rio Grande do Norte. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, o que foi, não sei se já foi camarão, já que aqui é a terra do camarão, se é o fio-foco que está entupido ou se é outra coisa. Até aqui nós não temos muitas informações, só que realmente ele passou mal e foi atendido de urgência. É a única coisa que a gente está sabendo. E tomara que já transfira ele, viu? Daqui para outro lugar, para se acontecer alguma coisa a gente não ficar aqui batizado. Por favor, transfira logo, leve para Brasília, leve para casa dele, viu? Por favor. E a China, que voltou a humilhar os Estados Unidos e mostrar como seria a industrialização norte-americana. O Trump ficou irritadíssimo com o vídeo que foi o mais visto da semana no TikTok dos Estados Unidos. Mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam algumas coisas aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Tanto ama que você esqueceu de contar que em alguns endereços dessa operação foram encontrados essas caixas de dinheiro, mais e mais malotes de dinheiro, essa quantidade exorbitante de armas que eu tive que até borrar aqui. Mais dinheiro, como é que você pode ver aqui embaixo. Carros de luxo também foram encontrados nesses endereços que a Polícia Federal deu o toque-toque. E lógico que ele fez um vídeo, esse que eu coloquei no começo, e não ia perder a oportunidade de contar uma mentira. No caso, é dizer que essa investigação é responsabilidade do presidente Lula, que estaria perseguindo ele. Essa investigação começou lá em 2022, durante o governo Bolsonaro. Então vai lá chorar no colo dele, liga lá, já que ele é seu ex-preferido, vai que ele te resolve alguma coisa. Já vou pedir para você compartilhar muito esse vídeo, mostrando que as coisas que foram encontradas nessa operação da Polícia Federal vão muito além de Nutella e bonecos do Ben 10. A polícia visitou diversos endereços e muita coisa foi encontrada, como você pôde ver. Deixa seu comentário se você já esperava que isso fosse acontecer em algum momento com o prefeito TikToker e não esquece também de me seguir para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Mulher cremosa, você não vai crer no vídeo que eu vou trazer para você agora do Donald Trump, cabeça de abóbora, dizendo que todos os países do mundo iriam beijar o seu toba, o seu forebes, as suas nádegas, implorando para ele não taxar os países. Pingou. Eu fiquei imaginando, né, Cláudia? Olha só as lideranças de todos os países beijando aquela... Me deu ânsia de vômito, pelo amor de Deus, do jeito que ele é enorme, né, Cláudio? E tem um braço bem curtinho, duvido que ele lave aquelas nádegas. Deve sair aquele fedorzinho, sabe, pra cima. Por isso que aquela mulher dele, pelo amor de Deus, gente, não aquela boca dela, será que faz beijo grego? Our country, and don't let some of these politicians go around saying, you know, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. Kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, you know, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating. Sell America fast because you're going to go busted. Em resposta, a China Inbox mandou ele se lascar. Em outras palavras, claro, né, Croft? Com a diplomacia dos chineses que são ali no... Eu admiro os chineses, né? Olha só a respostinha lá que o povo chinês deu para ele. 我要再次强调，贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。中国人不惹事，也不怕事。施压、威胁和讹诈不是同中方打交道的正确方式。中方必将采取必要措施，坚决维护自身正当合法权益。如果美方置两国和国际社会的利益于不顾，执意打关税战、贸易战，中方必将 E logo depois o cabeça de abóbora fez o quê? Olha, cancelou todas as taxações por 90 dias. Ou seja,
arregou para todos os países do mundo, exceto para a China, com quem ele quer continuar esta guerra comercial até ele quebrar de vez os Estados Unidos. Ai, que delícia! Sonho nosso. Babei. Galera, esse Lula é um comunista mesmo. Vocês lembram quando o inelegível falou isso daqui? Pera aí, presta atenção aí. No meu entender, vai se voltar, vai ser para nunca mais sair. Cara, olha como esse comunista vai destruir o Brasil. Presta atenção. Fica ligado aí, porque a minha referência de pesquisa é no site da revista Fora. Governo estuda a proposta de isenção da conta de luz para 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas, ou seja, aqueles 60 milhões que votaram nele. Olha aqui, ó, a iniciativa está sendo discutida no Ministério das Minas e Energia, segundo o titular da pasta, Alexandre Silveira. Vamos à matéria aqui do comunista. Agora dá para entender, né, a preocupação do inelegível, nunca mais presidente. Ele falou o seguinte, que se a esquerda voltar para o poder, eles nunca mais saem, por causa disso aqui, ó. Olha só, o Ministério de Minas e Energia trabalha em uma proposta de ampliação da tarifa social que pode isentar do pagamento da tarifa de energia elétrica até 60 milhões de pessoas. A iniciativa está sendo estudada no âmbito da reforma do setor elétrico. O objetivo é ampliar a tarifa social, que atualmente oferece desconto de pagamento da conta de energia para indígenas, quilombolas, idosos que recebem benefício de prestação continuada BPC e famílias inscritas no cadastro único. Mais de 80 milhões de brasileiros e brasileiras serão beneficiados com a gratuidade de energia do consumo até 80 gigawatts por mês. Isso representa o consumo de uma família que tem uma geladeira, um chuveiro elétrico, ferro de passar, carregador de celular, televisão, lâmpadas para 6 cômodos, afirmou o Ministério de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Galera, fora que o presidente Lula já anunciou o aumento do salário mínimo para o ano que vem, com base, né, no superávit do crescimento econômico do país. Aí eu pergunto para vocês se lembram quando o inelegível falou que ia dar um aumento apenas de R$6? Eu vou rodar esse vídeo aqui. E tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa via medida provisória de R$ 1.039 para R$ 1.045. A partir de 1º de fevereiro. Isso vai ficar em torno de 2... Trump acaba de aumentar a tarifa de 125% contra a China e mantém tarifa de 10% para o restante do mundo. Agora cadê o povo do livre mercado, né? O mesmo cara que se diz capitalista, liberal, tá colocando um muro na economia. E se a China responder, o americano que exporta se lasca, né? E quem paga mais caro nos produtos? O próprio americano. Gênio demais, né? E tem um monte de bolsonarista aqui batendo palma. Mas se fosse o Lula que estivesse fazendo isso, ditadura comunista. Mas como é o Trump, aí é estratégia, né? Cara, tem gente que defende o bilionário contra o próprio bolso. É inacreditável. O pobre de direita tem que ser estudado pela NASA. Mas esse é o herói da direita mundial. Protege o rico, lasca o pobre e ainda posa de patriota. Acorda, meu povo. O Trump tá querendo reindustrializar os Estados Unidos. Mas isso não vai funcionar porque o mundo tá num processo de globalização. E ainda vai ter bolsonarista defendendo. Porque isso tudo que tá acontecendo reflete aqui no Brasil também. Os produtos vão ficar mais caros aqui também. E tem bolsonarista batendo palma pro Trump. É fazer gol contra, né? Pelo amor de Deus. Já compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas possíveis. E me segue aqui também. Ontem eu fiz um vídeo perguntando se os patriotas que choram por anistia de pessoas que cometeram crimes em Brasília também choram pelas prisões injustas de centenas de homens negros que acontecem há tempos no Brasil. E aí a Pri me perguntou assim, então por que você não mostra esses casos que são desconhecidos para todo mundo? Eu tenho certeza que outras pessoas também se sensibilizariam. E a minha resposta para você, Pri, com o maior respeito do mundo é: eu faço parte da esquerda brasileira, que há anos luta contra o racismo, contra o encarceramento arbitrário e em massa, contra a truculência da polícia. Fatos esses que permeiam e são motivações para essas prisões de inocentes, principalmente de homens negros.
A esquerda brasileira está cansada de mostrar o nome e o rosto dessas pessoas, de protestar contra esses casos, de chorar pelos homens negros, mulheres negras e pessoas periféricas que são mortos pela polícia, sem motivação nenhuma. Os nossos deputados lá na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, falam sobre isso todos os dias. Então, se você acha que a gente não está mostrando e não está falando sobre isso, e que eu só tô falando sobre isso pra lacrar, pra falar mal dos patriotas, é porque talvez você não esteja procurando informações nos lugares corretos. E tudo bem se isso acontece, o problema é se isso permanecer. Eu convido você a conhecer o trabalho dos nossos partidos de esquerda, conhecer o trabalho dos nossos parlamentares, nossos vereadores, nossos deputados estaduais, federais, senadores. Desse jeito você vai conhecer melhor a nossa luta e quem sabe também se juntar a ela. Governador Eduardo Leite, em plena campanha para presidente, agora tá que canta, dança e ainda bate um bolo e tudo vem parar aqui nas redes. Tudo o marketing dele, achando interessante tudo isso. O cara é bonito? É. O cara é bom de marketing? Eu não gosto do estilo, mas ele agrada. O cara tem um inglês melhor que o do Bolsonaro, com certeza. O cara serve para ser presidente? Não. Ele desafina tanto na administração quanto ele desafinou aqui. Dá uma olhada aí. Não se enganem, não caiam nessa. O cara é desafinado. Administrativamente também. Não se engane. A América Latina e o Caribe enfrentam hoje um dos momentos mais críticos de sua história. Percorremos um longo caminho para consolidar nossos ideais de emancipação. Agora, nossa autonomia está novamente em xeque. Migrantes são criminalizados e deportados sob condições degradantes. Tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional e elevam os preços. A história nos ensina que guerras comerciais não têm vencedores. Se seguirmos separados, a comunidade latino-americana e caribenha corre o risco de regressar à condição de zona de influência em uma nova divisão do globo entre superpotências. O momento exige que deixemos as diferenças de lado. Vocês viram que o PL, partido do Bolsonaro, contratou mulheres bonitas para fazer lobby em cima dos deputados homens para conseguir as assinaturas necessárias para pautar a urgência do projeto de lei da anistia? É simplesmente estarrecedor. Eles não conseguiram as assinaturas e agora estão apelando. Justo eles que defendem a família acima de tudo, agora estão usando mulheres para fazer lobby em cima de homens casados para livrar o Bolsonaro da cadeia. E olha a alegria do Sóstenes Cavalcantes, que é o líder do PL na Câmara, quando viu as mulheres chegando. Eu vou escrever a assinatura agora. Eu tenho um cartão. Obrigada. Tá, obrigado. Já tá, vamos funcionar. Agora sim nós vamos conseguir as assinaturas. O que ele espera? Que as mulheres fiquem assediando os homens? Esse é o jeito deles conseguirem as assinaturas? E ainda faltam mais de 30 assinaturas para eles fecharem as 257 necessárias. E é por isso que eles estão apelando. Porque no debate político eles perdem. Nem os deputados da direita querem livrar a cara do Bolsonaro da prisão. Não vamos deixar que um congresso imoral desse, um congresso que não tem moral para julgar, casse o mandato de Glauber Rocha, só porque Glauber Rocha é da esquerda. Caçar o mandato de um político que defendeu a mãe e não caçar o mandato de Carla Zambelli, que estava armada e podia ter matado um opositor político, não tem moral, né, gente? Caçar
Glauber Rocha e não caçar o mandato de Chiquinho Brazão, que está envolvido com a morte de Marielle, preso e continua recebendo salário de dinheiro público, que Congresso é esse? Que moral esse Conselho de Ética do Congresso tem para caçar Glauber Rocha? Nenhum. Nós não vamos deixar. Políticos que não têm um histórico bom não são caçados. Por que não caça o mandato do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos e não está trabalhando pelo seu Congresso, pelo seu partido, que não está trabalhando pelo povo? Por que não caçar o mandato da Carla Zambelli, que estava armada contra um opositor de esquerda? Isso quer dizer que um político pode se armar e sair ameaçando qualquer eleitor que não vota nele, como a Zambelli fez, e não ser caçado? Um cara que está envolvido com a morte de Marielle está preso, continuar recebendo salário, dinheiro público do povo brasileiro? Aí vão caçar Glauber Rocha porque defendeu a mãe dele? Que congresso podre é esse? Que coisa pútrea é essa? Sabe por que esse pessoal, como a Zambelli, como Chiquinho Brazão, como Eduardo Bolsonaro, como outros políticos, até o próprio André Fernandes, que está envolvido no inquérito dos golpistas do 8 de janeiro. O André Fernandes, que foi candidato a prefeito de Fortaleza, está envolvido no inquérito dos golpistas do 8 de janeiro. Também não teve seu mandato cassado e não está nem na comissão de ética. Quer dizer que para a direita pode usar armas, pode matar, pode dar golpe de Estado e isso não é motivo de caçar. Mas se o político é da esquerda e defende a mãe num abuso ou numa violência verbal, ele é caçado. Que moral esse Congresso tem? Que moral Arthur Lira tem de tirar o mandato de Glauber Rocha? O povo não vai deixar. Nós não vamos deixar. Nós estamos cansados dessa hipocrisia moral da extrema-direita. Esse Congresso precisa ser totalmente feito expurgo, porque está podre. Veja isso, é um absurdo e uma grande injustiça. O Conselho de Ética da Câmara, formado em sua maioria por bolsonaristas e o Centrão, aprovou a cassação do mandato do Glauber Braga, porque ele denunciou o orçamento secreto e o Arthur Lira. Já esse mesmo Conselho de Ética, até agora, não analisou a cassação do mandato do Chiquinho Brazão, o deputado acusado de ser o mandante da morte da Marielle Franco. Ele está preso há mais de um ano, recebendo salário normalmente, está como deputado, e esse Conselho de Ética, Centrão e também bolsonaristas não analisam o processo dele. Ou seja, passando mão na cabeça de assassino e querendo caçar uma pessoa que luta pelo Brasil, pela democracia e pelo povo brasileiro. Enfim, pessoal, mas o Glauber vai ficar. Até porque, como eu falei, ele é um excelente deputado e não fez nada de errado. Pessoal, compartilhe esse vídeo aqui para que as pessoas saibam do que está acontecendo nessa Câmara dos Deputados. Querem caçar uma pessoa que denunciou, o orçamento secreto, enquanto isso não caça o mandato de um assassino, de um cara que foi acusado aí de ser o mandante da morte da Marielle Franco. É isso aí, pessoal. Simples assim.